dia 9, terça-feira, Evangelho de João, capítulo 2, de 13 a 22, festa da dedicação da Basílica de Latrão. Olá, irmão e irmã, seja bem-vindo a esse momento de partilha da Palavra de Deus, do Evangelho de hoje, que é de João, capítulo 2, de 13 a 22. Evangelho de São João, capítulo 2, de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz assim: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? E ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Meus irmãos, hoje a igreja celebra a dedicação da Basílica de São João de Latrão, lá em Roma, uma importante igreja que por muitos anos foi sede do Papa, foi a sede papal. E neste dia nós lemos este evangelho de hoje, em que Jesus faz a purificação do templo. Muitos, no tempo de Jesus, vieram fazer da casa de Deus comércio, trazendo coisas para vender ali, os animais para oferta, para o sacrifício do templo. Qual o problema disso? É que o comércio tomou o lugar do culto a Deus. Ganhar dinheiro, ter lucro, foi mais importante do que honrar a Deus. E eles não respeitaram os limites ali das redondezas do templo. Fizeram dos próprios pórticos do templo um lugar para comércio e para câmbio. Jesus não admitiu isso. Fez um chicote de cordas, saiu dando chicotada em todo mundo, expulsou os vendilhões do templo, expulsou os animais que estavam ali para ser vendidos. E ele diz algo muito sério: não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. E Jesus, que com essa atitude provocou a ira de muitos, é questionado por alguns fariseus. Mas qual sinal ele realiza para ele poder agir assim? Então Jesus diz: destruí esse templo e em 3 dias eu o reerguerei. Jesus estava falando do templo do seu corpo, e eles interpretaram achando que era o templo de pedra. No 3º dia, depois da sua morte na cruz, que realmente eles quiseram destruir esse templo, quiseram destruir Jesus, ele ressuscita glorioso e todos creem nele. Os discípulos são confirmados na fé e se lembram disso que Jesus falou naquele dia. Paulo também nos fala a respeito do corpo como templo. Nós vemos isso na primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: acaso não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Diante dessa palavra, irmãos, eu preciso questionar vocês. Como nós temos tratado o templo de Deus, que sou eu e que é você? Nós temos honrado o templo santo de Deus, que é o nosso corpo, que somos nós mesmos? Ou temos tratado de qualquer jeito o templo do nosso corpo, que somos nós? Deus fala abertamente através de Paulo a nós: o templo de Deus é santo e esse templo sois vós.
Nós somos o templo santo de Deus. Deus nos habita. Deus habita o meu coração, Deus me habita, Deus habita você. Peçamos hoje a Deus a graça de uma verdadeira purificação do templo do nosso ser, do templo que somos nós mesmos, do templo de Deus que sou eu e que é você. Que o Senhor nos ajude a expulsar os vendilhões, as realidades de lucro, de corrupção, as realidades de pecado da nossa vida, porque nós precisamos edificar um templo santo para Deus, com uma vida santa. Que o Senhor te conduza e te abençoe nesse dia.